Pai, que os corações estejam preparados para receber mais do Senhor. Oh, Deus. Nós queremos estar dispostos a queimar pelo Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me faz chegar. Oh, Deus. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, eu só quero falar: teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o domínio e o poder para sempre. Amém. Teu é o reino, a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Você pode dizer um amém aí? É nesse espírito que eu quero compartilhar a palavra com você nessa noite. É nesse mesmo espírito de reconhecer que toda a glória, o domínio de todas as coisas estão debaixo da vontade do Senhor. E já falei sobre isso, muitas vezes eu falo, mas Deus não está vendo a situação que nós estamos passando? E eu posso te afirmar que Ele está vendo, está acompanhando de perto. E que se você permitir, toda a dificuldade que nós estamos vivendo como seres humanos serão transformadas em bênção, em glória, porque nós aprendemos a crescer quando as dificuldades chegam até nós. Mas nós não podemos deixar de reconhecer que nesse tempo nós temos vivido um tempo de medo, um tempo de pavor. E logo que cheguei aqui, conversei com o pastor Osiel sobre a alteração que teve no decreto, novamente impedindo os cultos presenciais. E a gente entende o poder público nesse tempo, até por não saber o que fazer. Então é algo tão desesperador que a gente quer fazer a primeira medida que a gente acha eficaz. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, como o medo, ele tem esse poder, muitas vezes, ou um jeito de nos esmagar, de tirar a nossa esperança, de trazer dificuldades, de nos aprisionar e muitas vezes nos fazer perder a nossa visão de futuro, ou nossos olhos naquilo que é eterno. E é interessante porque o normal é que o medo venha de repente. E foi assim com essa pandemia. De repente a gente ouviu lá na China que havia um vírus e tantos vídeos se espalharam sobre o que estava acontecendo lá. Mas a princípio ninguém poderia imaginar que isso ia atingir praticamente todos os países do mundo e de forma tão grave aqui no Brasil. E nesse momento eu me lembro que nós já passamos de mais de 50 mil mortes. Então são 50 mil pessoas que deixaram esse plano terreno, terrestre, para um plano eterno. E nós oramos a Deus para que todas elas tenham tido a oportunidade de ter feito a melhor escolha e, não estando mais aqui, poderem estar ao lado do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, como eu disse, são escolhas. E é por isso que nós continuamos anunciando o Evangelho, mesmo em tempo de pandemia, e principalmente em tempo de pandemia, para que esse medo que tem aprisionado tantas pessoas não faça mais vítimas, mas que sejamos realmente libertos de todo medo, que sejamos libertos de tudo aquilo que nos impede de fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Porque todos sabem que nós temos que encontrar o nosso propósito em Deus.
E é só através desse encontro com Deus e da revelação desse propósito para cada um de nós é que nós podemos vencer esse medo. E o medo, ele não tem misericórdia. O medo, ele não tem nenhum lado bom. E aí, estudando sobre a palavra, eu fui para o dicionário e eu vendo sobre a diferença. Por que a gente fala que o medo é bom? Porque não foi uma nem duas vezes, você também já deve ter ouvido isso, que fala, não, o medo é bom porque ele te impede de fazer algo errado. E aí eu fui para o dicionário e lá me chamou a atenção um conflito, porque a Bíblia nos fala que o temor a Deus é algo produtivo, mas a própria Bíblia diz que nós não devemos ter medo. E quando nós vamos para o dicionário em português, temor e medo é a mesma coisa. E aí, mais uma vez, como é bom a gente ter a palavra de Deus, o amor. E quando você vai para a palavra de Deus, você vê que há uma diferença muito grande. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente nessa noite. Entre você temer a Deus, temer e ter medo. Porque a palavra medo, quando nós encontramos na Bíblia, e algumas situações nós vemos essa palavra, ela quer dizer palavra que tira a proteção. Medo quer dizer isso. Medo é a palavra que tira a proteção. E aí eu quero convidar você a abrir sua Bíblia rapidamente em Gênesis, porque, como eu disse, o medo é algo que nos acompanha desde a criação. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 10, mostra que o medo surgiu com o pecado. No verso 10, ele, aqui está se referindo a Adão, ele respondeu, versículo 9, vamos ler o versículo 9, diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então aqui é a primeira referência que nós vemos sobre medo. O pecado tirou de Adão a proteção que havia sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa, Eva. Então nessa noite, quando nós estamos muitas vezes aterrorizados com essa situação ou com outras situações que nos trazem completo medo, nós devemos entender e procurar discernir se isso não é o pecado tirando de nós a proteção das nossas vidas. E isso é algo muito sério, irmãos. É algo que nos afasta da presença de Deus, como aconteceu aqui no princípio, na criação. Quando o pecado veio sobre a vida do homem, o homem fugiu, se escondeu da presença de Deus por medo. Então eu não sei se é o seu caso, mas se for nesse momento, eu te falo, lança fora tudo isso. Peça a Deus perdão por tudo que você fez, que afasta essa comunhão tão preciosa com Deus. Porque era tão lindo na criação, Deus fez tudo tão perfeito e vinha visitar o homem no final do dia. Tenho certeza que Deus teve várias conversas com Adão sobre aquilo que sucedeu no dia. E aí eu trago para nós hoje, quantas vezes nós passamos o dia todo, chega a noite, nós vamos dormir e não tivemos uma conversa com Deus sobre aquilo que está no nosso coração, sobre as dificuldades, sobre as alegrias. Deus é um Deus que busca relacionamento comigo e com você. E nesses dias de dificuldade, de pandemia, tão necessária essa comunhão com Deus. Quão necessário é que você estude a palavra, que você leia a palavra, que você ore, para que todo medo
saia. E como eu disse na origem da palavra, medo, palavra que tira a tua proteção, é outro alerta que eu quero trazer nessa noite. Não transforme a sua boca em algo que gera medo. Porque é muito comum hoje a gente ver as pessoas, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Quantas pessoas falam, eu não consigo mais me relacionar com Deus porque eu tenho tantas coisas dentro de mim. E isso vai gerando medo, vai tirando de você a proteção que você precisa. Use a sua boca para ser algo que te liga a Deus. Você tem essa possibilidade de transformar a sua boca no canal de bênção, porque nesse momento de medo existe um remédio, e é a fé em Jesus. Se você quer viver destemidamente, e aqui nós vamos falar destemidamente no sentido que trazemos até agora, debaixo do temor de Deus, porque o temor de Deus é aquilo que transforma a nossa vida, é o que nos traz a felicidade, andar debaixo dos princípios, daquilo que o Senhor determinou para mim e para você, nos faz andar destemidamente, quer dizer, sem medo, sem lançar palavras que tiram a nossa proteção. E quando nós vivemos assim, as pessoas que estão à nossa volta, elas conseguem compreender e conseguem ver Jesus como nunca viram antes. Talvez essa seja a oportunidade que eu e você precisaríamos, ou precisávamos, para que as pessoas ao nosso redor pudessem olhar e falar, eu quero servir a Jesus. Porque aquele que serve a Jesus, aquele que realmente entendeu o propósito, ele não mais tem medo, ele teme ao Senhor. Então ele entrega a sua vida, ele entrega tudo que tem, o mais precioso, a sua família, diante do Senhor, e fala, Senhor, eu vou tomar todos os cuidados. E antes de vir para cá, eu ainda conversava com a Josi sobre essa questão de contaminação. Mas quem contamina, quem não contamina? E a gente pôde fazer um retrospecto. Bom, tudo que a gente está fazendo está dentro dos preceitos que estão sendo divulgados. Isso é temor, isso não é medo, é temor, é seguir aquilo. Mas dentro daquilo, isso me garante que eu não vou me contaminar? Infelizmente não. Então esse temor que eu tenho e devo ter, até com relação às situações que estamos vivendo, os cuidados, não devem ser confundidos de maneira nenhuma com o medo. Porque o medo, como eu disse, nos paralisa. E nós precisamos viver, e nós temos promessas de Deus para a nossa geração, que nós iríamos chegar onde nunca se chegou. E para que isso aconteça, nós precisamos fazer o que ninguém fez. Nós precisamos realmente ser uma geração destemida, que vive uma fé ousada, porque sabe quem é e sabe a quem pertence. Se você descobrir isso, se você descobrir na sua vida quem você realmente é, e você se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, eu sou teu filho, eu pertenço a ti, você conseguirá viver uma vida totalmente diferente do que você tem vivido até hoje. Isso eu não estou falando só para quem não conhece Jesus, porque tem muitas pessoas que já conhecem a Jesus, mas não ousam ir além do seu dia a dia, de orar pelo alimento. Não, Deus tem um relacionamento muito mais profundo para compartilhar comigo e com você. Uma geração que alcança grandes coisas em Deus é porque ela sabe que o medo é algo aprendido, e que a solidão preocupa, e as preocupações do dia a dia e a ansiedade são algo que nós em Cristo podemos vencer. Não podemos deixar de forma nenhuma que o medo que estamos vivendo nesse tempo distorça nossa visão, nossa fé ou nossos sonhos. Porque seguimos aquele que nada teme. Se você serve a Deus, você serve ao Deus que é o Deus do impossível, que pode todas as coisas. E a Bíblia nos traz a receita
que a receita é o próprio Deus, porque Ele diz que o amor lança fora todo medo. Então, qual é a forma que eu tenho hoje de lançar fora esse medo que, mesmo eu não querendo, muitas vezes está dentro de mim? É enchendo-me de Deus, porque Ele é o próprio amor. E é esse amor que lança fora qualquer medo que esteja nos paralisando nesse tempo. Ah, Deus, nós queremos viver muitas vezes numa zona de conforto. Eu não sirvo a Deus integralmente ou de toda forma, mas eu vou lá, eu oro de vez em quando, eu leio a palavra, eu leio um versículo daqueles que o celular manda para mim. E é por isso que muitas vezes, sem perceber, nós estamos completamente paralisados diante das situações. Porque não são palavras mágicas, irmãos. Talvez você ache que a igreja, as pregações são palavras mágicas que de repente eu falo e vai acontecer. Porque vai acontecer. Não. O que nós pregamos aqui é o evangelho que a Bíblia nos traz, que é escolhas que nós devemos fazer a cada dia. São escolhas. Vocês lembram de Josué? Josué foi alguém que colocou o povo de Deus na terra prometida. Moisés conduziu pelo deserto. Mas quando eles chegaram na terra prometida, Moisés se foi. E aí a palavra diz que o Senhor fala a Josué, Josué, seja forte, corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu sou o Senhor seu Deus e estarei com você em qualquer lugar para onde você for. E é essa palavra que Deus traz para cada lar nesse momento. Talvez você está desanimado, talvez você está já não sabendo mais o que fazer. Mas se você estiver disposto a ter um relacionamento com Deus, você vai poder ouvir isso e saber que é verdade. Deus falando, eu estou com você em qualquer lugar e para onde você for. Todos os dias você escolhe a quem vai dirigir a sua vida. E é isso que talvez você não esteja percebendo. Quando nós escolhemos nos posicionar diante dessa situação com medo, deixando o medo dominar as nossas atitudes, deixando o medo guiar o que eu faço ou o que eu não faço, eu estou dando poder ao medo. Mas você tem o poder nessa noite de fazer uma escolha. Você pode colocar a sua vida, a sua família, a sua finança, tudo aquilo que você tem e é, dando poder àquele que morreu na cruz para que você tivesse vida em abundância. Então por que hoje você continua escolhendo ainda o medo? E é essa pergunta que eu quero deixar para você nessa noite. Por que você ainda está escolhendo o medo? Você tem na sua vida o poder de escolher o que você vai fazer. Aquilo que você dá atenção, você também dá autoridade. E em momento desanimador, quando você percebe que todas as coisas diferentes que você deu atenção um dia, quando você termina o dia, você vê tantas coisas bobas ou tantas coisas sem valor nenhuma que você deu atenção ao dia e passou o dia todo sem se ajoelhar diante do Senhor e entregar a sua vida, de conversar com Ele, colocar o seu interior no altar do Senhor. Saiba que você está dando autoridade e poder a essas coisas, ao invés de dar autoridade e poder àquele que merece. Porque é muito simples cantar, falar, Senhor merece, Teu é o reino, Tua é a glória. Mas
cantar é fácil, viver é difícil. Se escolhemos manter a nossa atenção em Deus, se permitirmos que Ele trabalhe em nós e por meio de nós, nossos pensamentos sobre essa vida que estamos vivendo, elas vão mudar. Nossas prioridades também mudam e podemos presenciar o poder de Deus agindo no nosso dia a dia. E é esse o evangelho que eu trago nessa noite. O evangelho que realmente pode mudar o seu dia a dia, tirar da sua mente tudo aquilo que tem te escravizado, tudo aquilo que tem te abatido, tem deixado você muitas vezes em depressão, muitas vezes sem vontade já de nem conversar com as pessoas que estão ao seu lado, porque já desgastou de tal forma os relacionamentos que você nem consegue mais ter um diálogo. Que a nossa mente seja ocupada por aquilo que é bom. E aí eu quero só convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E esse texto nos revela que quanto mais nós nos focamos em Deus, quanto mais nós damos a Ele o poder para que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e por meio de nós, nós temos condições de não só vivermos uma realidade sobrenatural, mas como fazer com que aquelas pessoas que estão ao nosso redor também vivam. Por isso, eu quero nessa noite desafiar você para que realmente permita que o seu foco seja o Senhor Jesus, que o foco da sua família seja o Senhor Jesus, que lá no trabalho, onde todo mundo está de máscara, distanciado, mas que as pessoas possam continuar vendo através de você o Senhor Jesus. Mesmo sem palavras, porque é difícil falar com a máscara, né? É complicado falar com a máscara. Mas mesmo assim, quando nós estamos repletos do Senhor Jesus, Ele transborda de tal maneira que as pessoas sentem a diferença. Que nós possamos entender nesse tempo em que o mundo, e aqui eu quero colocar o mundo, justamente aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, estão apavorados, com medo, sem saber o que fazer, Você tem a oportunidade de estar neste mundo, fazendo a diferença, ensinando que é muito diferente eu ter medo e eu temer a Deus, porque isso é o princípio que vai transformar e tem transformado a vida de muitos e pode transformar a sua. E para encerrar, eu quero ler com você um texto que eu gosto muito. E ele está lá no Salmo 56, verso 4, 3 e 4. E orar a Deus para que esse versículo, esses dois versículos que nós vamos ler, seja uma realidade em cada vida, em cada família, cada pessoa que está nos ouvindo, seja agora pela live ou posteriormente nos nossos canais do YouTube, mas que essa palavra seja uma realidade na sua vida. Porque sendo assim, sendo uma realidade, sendo uma verdade isso na sua vida, na sua família,
você não mais viverá sobre o domínio do medo. Todo medo vai embora aonde há a presença de Deus. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, é algo muito real, porque a gente acompanha nos grupos do WhatsApp testemunho de pessoas que estão nesse momento doentes, e eles vivem uma angústia, porque é o medo gerando a possibilidade da sua vida se extinguir. E quando nós ainda não reconhecemos quem somos e não sabemos a quem pertencemos, é um risco ou é um medo até de certa forma natural. É um medo natural. Mas hoje o desafio feito a mim e a você é que nós possamos viver além do natural, que nós possamos viver sem medo daquilo que pode tirar a nossa vida, porque o apóstolo Paulo já falava isso. E o texto nos revela que morrer é lucro. Ele queria morrer? Provavelmente não, mas ele sabia que o propósito dele não terminava com o fim da vida dele aqui. E é isso que eu e você precisamos entender. Quando nós entendemos isso, o risco de perdermos a nossa vida já não é mais uma carga, já não é mais um desespero ou um medo que nos paralisa, mas é algo que nos dá o entendimento de que a nossa vida precisa ter um propósito. E o propósito é que todos conheçam o Senhor Jesus e possam, numa vida após essa, viver eternamente ao lado dele. E esses versículos que nós vamos ler em Salmo 56, 3 e 4 diz o seguinte: quando estou com medo, o que eu faço? Talvez é isso que você perguntou, né, durante toda essa ministração. Mas eu estou com medo, o que eu faço? E o salmista nos revela: eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Aqui está a chave dessa noite. Se você confiar em Deus, que é o Todo-Poderoso, que não perdeu o controle em momento algum, tudo isso que nós estamos vivendo, Deus Ele está acompanhando, e tudo isso vai passar dentro e segundo o propósito dEle. Ele é poderoso, Ele é todo-poderoso. E além de confiar em Deus, nós devemos louvá-lo. É isso que o salmista diz. Ele fala: confio em Deus e o louvo, porque Ele tem promessas para mim e para você. E aí eu quero registrar aqui, eu liguei para uma pessoa e eu falei: como é que tá? Como é que tá? E ele está contaminado com o coronavírus, e a gente tem orado por ele. E ele falou: Sandro, tranquilo, eu falei com Jeová e ele tem promessas para mim, então tá. Fiquei até mais aliviado, e eu dei glória a Deus por isso. Pessoas que entenderam o propósito, têm promessa de Deus. Pessoas que têm promessas de Deus, pode ficar tranquilo, vai cumprir. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você. E é isso que o salmista diz: eu o louvo, eu confio nele e o louvo, eu confio nele e não terei medo de nada. E é esse desafio que eu quero mais uma vez, agora nessa noite, pedir para que você que esteja na sua casa, se pudesse, coloque de pé ou em reverência, feche seus olhos nesse momento. E eu quero orar e profetizar que todo medo que tem paralisado as pessoas, muitas vezes, de ter um relacionamento com Deus, seja por pecado, seja por palavras que ouviu ou que proferiu e que tiraram a proteção da sua vida, eu quero orar por você nesse momento. Então feche seus olhos. E eu tenho certeza que enquanto nós oramos aqui, o Espírito Santo ele está agindo nos 4 cantos desse município, ele está agindo em todo o planeta nesse momento,
cumprindo o propósito dele, que é trazer consolo, trazer também a consciência daquilo que nós precisamos mudar. É para isso que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, para trazer sobre nós a possibilidade de entendermos os nossos erros, onde temos errado, e através dele termos a nossa vida transformada. Feche seus olhos, eu te peço, em nome de Jesus. Pai amado, nós queremos mais uma vez nessa noite te louvar e engrandecer o teu nome, Pai, porque nós podemos com toda a nossa vida, com o nosso coração repleto de alegria e gratidão, declarar: eu confio em Ti. E que cada pessoa agora que está orando conosco também possa ter essa certeza no seu coração e dizer: eu confio em Ti e o louvo, Deus, porque o Senhor promete e cumpre tudo aquilo que prometeu. O Senhor é todo poderoso, o Senhor está acima de qualquer situação, de qualquer circunstância, sobre qualquer doença. E nesse momento nós podemos apresentar a nossa vida e nos render e dizer: Deus, estamos aqui para cumprir o Teu propósito. Faz de nós filhos, transforma o nosso ser, Pai, muda aquilo que precisa ser mudado. Pai, a Tua palavra que nos confronta, a Tua palavra que nos traz a reflexão nesse momento, possa ser a chave da liberdade de todo medo, de tudo aquilo que tem paralisado o Teu povo nesses dias, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, esteja agora com cada pessoa em seu lar, cada esposa, Pai, que nesse momento de dificuldade, muitas vezes está com medo de ver o seu lar destruído. Agora, em nome de Jesus, nós profetizamos a bênção, Pai, e a cura sobre casamentos, e todo medo seja lançado fora, e que o próprio amor, a presença de Deus inunde esse lar, e que esse lar seja tomado de tal forma, Pai, que os filhos transbordem da Tua presença, e que todos possam ver a Tua luz dentro de cada pessoa, Pai, que recebe e que faz essa oração comigo. Oh Deus, nós sabemos que se o Senhor estiver no controle, nada do que é humano, nada do que é terreno pode nos abalar, pode nos afetar, Pai. E é por isso que mesmo em meio a essa pandemia, nós continuamos agradecendo ao Senhor, sendo grato por todos os Teus feitos, Pai, sendo grato pelo Teu cuidado com cada um de nós, reconhecendo também o Teu senhorio, Pai, nas decisões, quando as pessoas perdem os seus entes queridos, Pai. Muitas vezes o medo nos quer afastar da Tua presença, mas que essas pessoas agora também sejam inundadas pelo Teu amor e pela compreensão de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. Oh Deus, mas isso muitas vezes não diminui a dor e a saudade, mas que o Teu Espírito Santo esteja trazendo o consolo. Ele é o Consolador enviado por Jesus. Oh Deus, e agora também apresentamos os profissionais da saúde, Pai, que nesse momento também estão muitas vezes com medo de agir, porque não sabem o que fazer, mas que eles possam entender que há um Deus que está além da ciência, que está além do conhecimento humano, e que pode guardá-los e que pode usá-los para ser bênção na vida das outras pessoas, e que eles sejam usados de forma sobrenatural, Pai, que eles sejam usados de forma sobrenatural. Oh Espírito Santo, traga cura, traga restauração. É o que nós te pedimos, é o que nós te pedimos nesse momento. Que todo medo seja lançado fora, que o Teu amor nos invada, Pai, e transforme o nosso ser. Que a Tua palavra seja conhecida em todo o tempo, Pai, que não nos aprisionemos simplesmente a alguns versículos, mas que possamos buscar conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo ao Senhor através daquilo que o Senhor deixou acessível a todas as pessoas, que elas possam ter acesso e desejo de ler a Tua palavra e conhecer os Teus ensinamentos, Pai, porque eles são luz. A Tua palavra nos renova e nos dá esperança, Pai. Que a Tua palavra realmente nesse tempo, onde ela passar, que essa ministração por onde ela passar, ela possa trazer esperança, Pai.